Então, iniciando o nosso ato aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Como é seu nome, por favor? Joesley Mendonça Batista. O seu CPF? Aqui está. Agora eu estou publicado a você. 376. 376-842-211/91. Você é natural de Formosa. Formosa, Goiás. Data de nascimento do senhor? 5/2/1972. Estado civil? Casado. Profissão? É empresário. Endereço residencial ou comercial? Marginal Direito do Tietê, número 500, São Paulo. Sr. Joesley, o senhor protocolou aqui, em conjunto com o Ministério Público, um acordo de colaboração premiada que o senhor celebrou, e por isso nós estamos aqui nesta audiência, já que esse acordo ele foi distribuído ao ministro Edson Fachin. Meu nome é Paulo, eu sou juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal e, por delegação do ministro, me foi dada a incumbência de lhe ouvir nesta data. Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor me confirmasse a presença do seu defensor nesta sala e o seu nome. De Assis, meu advogado, e meu nome é Joesley Batista. Essa audiência, Sr. Joesley, ela tem por finalidade não debater especificamente os pontos do seu acordo. O senhor não vai ter que, nesta data aqui, repetir, repisar todas as suas declarações que o senhor prestou perante a Procuradoria-Geral da República. A audiência, por força de lei, ela se realiza com a finalidade de que o senhor externe o que levou o senhor a chegar aqui hoje. Por que o senhor decidiu fazer essa colaboração? Como foram essas tratativas? Se o senhor em algum momento foi coagido ou foi obrigado a fazer isso, a lei própria fala em voluntariedade. Tá? Ao final, o senhor vai assinar o seu termo de qualificação e também teremos um termo de assentada, tá? Onde consta que, basicamente, isso que eu estou colocando ao senhor, que esta audiência de hoje concorre para a homologação do seu acordo por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe ao Judiciário, neste momento, apenas a verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade, e que, independente dos termos que o senhor tenha subscrito juntamente com o seu defensor, com o Ministério Público, os benefícios que o senhor acordou, os benefícios do senhor, o senhor se recorda quais são? Não denúncia? Não denúncia, né? Não denúncia. E o senhor vai ter que pagar uma multa no valor aqui determinado. 110 milhões? Na forma que é ajustada, né? Esses benefícios o senhor só terá ao final do processo, tá? Através de um julgamento pela autoridade competente e desde que exista convergência de dois fatores: que o senhor não tenha mentido, nem omitido nada, e que tudo que o senhor tenha trazido ao conhecimento do Ministério Público tenha sido eficaz e tenha produzido resultado para o descobrimento de uma organização criminosa dos delitos que o senhor narrou. O senhor está ciente disso? Ciente. Tá? Em suma, o fato de eu lhe ouvir hoje aqui, de, na sequência, em breve, o ministro Edson Fachin decidir pela homologação do seu acordo, não quer dizer que, a partir dessa homologação, o senhor já tem direito às suas benesses. As benesses que o senhor não tenha mentido, que o senhor não tenha omitido e que produza os efeitos. Ok? Está entendido. Tá. Eu também gostaria de dizer ao senhor que as suas declarações prestadas aqui, elas são sigilosas até um determinado momento. A própria lei faculta isso e, havendo desnecessidade delas se mantidas em sigilo, já que o regime legal de qualquer processo hoje, pela nossa Constituição, é público, elas podem se tornar públicas por decisão do ministro, desde que o Ministério Público concorde com isso e desde que o ministro entenda conveniente. Ok? Entendido. Tá. Então, vamos lá, Sr. Joesley. Como é que o senhor chegou aqui hoje? O que houve para que o senhor decidisse fazer a colaboração? Quem tratou? Como é que foram essas conversas iniciais? O que o senhor pode me falar sobre isso? Não, bom dia. Bom dia. Eu asseguro que foi de forma voluntária, aconselhado pelo meu advogado, Francisco,
E, enfim, após conversas e debates, a gente decidiu procurar a Procuradoria e, enfim, entrar em tratativas. Tá. O senhor foi alvo de alguma medida judicial já? Alguma medida invasiva, como condução coercitiva, Não. como prisão, como Não. busca e apreensão? Não. Busca e apreensão, sim, teve lá em casa. E na empresa? E na empresa. Condução coercitiva, não. Prisão, não. Não, tá. Essa busca e apreensão, quando ela foi cumprida, o senhor se recorda quando isso? Foi em setembro, foi uma vez em setembro e eu não estava em casa. Tá. Na realidade, eu estava viajando. Naquele momento, as autoridades que cumpriram essa busca e apreensão, elas lhe falaram algo sobre colaboração premiada, deixaram algum recado, já que o senhor disse que o senhor não se fazia presente? Não, eu não estava lá, né? Tá. Eu não Mas estava nem os funcionários lá que atenderam, enfim. Nunca Transcorreu tudo dentro da normalidade. dentro da normalidade, tá. O senhor é processado em alguma ação penal já ou não? Eu não entendo desses termos. Pode perguntar. O senhor responde a alguma ação penal ou hoje só tem um inquérito contra o senhor? Uma investigação? Chumbo cruzado, pode falar. Eu não entendo. Tá, sem não, fica à vontade. Você pode consultar o seu advogado. Tem uma ação penal contra Uma ele. ação penal, tá. Mas também Que não tem nada a ver com corrupção, com é corrupção. um outro assunto. Tá. E existe uma investigação, E existe 3 investigações em curso, 3 operações, de Greenfield, Sepsis e Quibono, tá, essas operações que envolveriam que envolveria o a seu pessoa Joel. física dele. Tá, ok. Durante essas operações que o senhor está sendo investigado, o senhor já foi ouvido em alguma delas? Formalmente? Na realidade, eu acho que eu sou. Na Greenfield. Uma, né? Na Só Greenfield. que eu fui ouvido uma vez. Tá, o senhor foi ouvido por quem? Pelo delegado de polícia, a delegada, na realidade, de polícia. Pelo delegado da Polícia Federal. Tá. Essa delegada, em algum momento, durante o seu depoimento, ela conversou com o senhor sobre a possibilidade do senhor fazer uma colaboração premiada? Não, foi 1h e 40 minutos que eu estava lá na Polícia Federal, eu não entendi. Ela me perguntou sobre Os fatos em o si? assunto, os fatos da Greenfield, eu respondi e pronto. Tá. Aí o senhor saiu dali e disse que começou a avaliar. Na realidade, isso tudo é muito novo, né, para nós, né? Entre setembro, desde o primeiro dia, que aí depois eu tive lá com o procurador Anselmo, eu sempre falei para ele que eu iria colaborar da melhor maneira, da mais ampla maneira possível, né? Só que é tudo novo para nós, a gente não é desse meio aí, a gente não conhece isso, Sim. né? E foi o tempo de nós entendermos o que estava acontecendo, do que se tratava e tal. Foi onde a gente procurou o procurador Anselmo. Na verdade, o doutor Francisco tentou tratativas, tentou encontrar ele ainda em dezembro, mas ele estava de férias, saiu. Aí ele voltou em janeiro, antes de nos ouvir, ele por uma denúncia de um membro do conselho nosso, ele teve que tomar outras medidas lá, porque teve uma denúncia do membro do conselho nosso, que também nos surpreendeu bastante. Foi onde a gente intensificou a conversa com o procurador lá, doutor Anselmo, dizendo: nós precisamos entrar num acordo, a situação não pode ficar desse jeito, né? Enfim. E foi onde a gente... Onde as tratativas caminharam um pouco mais de forma específica. Isso, aí foi, em fevereiro ele saiu de férias de novo, aí a gente foi entendendo como funcionava isso, aí acho que março, abril a gente... Com quem é que o senhor falou, Tá. Joesley, com quem é que o senhor falou inicialmente na Procuradoria sobre esses fatos? Na PGR? Na PGR. Foi com o Sérgio Bruno. Sérgio Bruno. Foi a primeira pessoa que o senhor conversou ali? Foi com Sérgio Bruno, Pelela, os dois. Tá. Em algum momento, o doutor Sérgio Bruno ou o doutor Pelela, eles lhe coagiram a alguma declaração? Eles exigiram que o senhor falasse sobre A, B, C, D, E pessoas ou sobre alguns fatos, sob pena de que não haveria esse acordo? Não. Em algum momento, eles apresentaram algum fato concreto ao senhor? Disseram: seu Joesley, o senhor tem que falar sobre a tal Operação Carne Fraca. Se o senhor não falar nada sobre esse ponto, não terá acordo? Não. O senhor confirma que todos os pontos que o senhor trouxe do acordo, tá,
foi o senhor que os antecipou ao Ministério Público? Com certeza, eles jamais imaginavam os assuntos que a gente tinha tratado. Tá. Como eu tenho conhecimento que o senhor apresentou, e há nos autos também, algumas gravações envolvendo várias autoridades, eu gostaria que o senhor me relatasse o que levou o senhor a fazer essas gravações, de uma forma bem genérica, tá? E se teve alguma participação de alguma pessoa, alguma autoridade, seja da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que lhe auxiliou nessas gravações, fez algum tipo de auxílio nisso? Não, então, dentro desse processo que a gente está assistindo no Brasil, de algum momento para frente, alguns meses atrás, eu passei a registrar por iniciativa minha. Nem o pessoal da empresa sabia, na realidade, nem o Wesley, meu sócio na época, não sabia. Eu comecei a registrar algumas reuniões minhas que eu falei, que eu pensei que talvez seria importante, porque eu estava tratando de assuntos, no meu entender, assuntos delicados, enfim, merecia isso. E, enfim... O doutor Ricardo Rachid, juiz auxiliar do ministro, juiz instrutor também do ministro Fachin. Enfim, foi isso. E realmente se tornou útil depois, quando da colaboração, quando foi me perguntado sobre o que eu poderia ter de provas sobre algumas coisas, foi me apresentei. Então, até o momento que o senhor iniciou essas gravações, o senhor não tinha conversado com nenhuma autoridade policial ou do Ministério Público? Não. O senhor fez isso como uma forma de autodefesa, pelo que eu entendi? Isso, exatamente. Seu Wesley... Joesley, né? Wesley é o outro que está vindo aí. Eu vi aqui. Vamos voltar o nosso apenso aqui, então eu estava certo. Sobre as suas declarações em si, nós temos aqui, parece que os anexos do senhor, há uma questão de numeração aqui, mas o senhor teria alguns anexos aqui que o senhor teria prestado algumas declarações. Eu vou passar rapidamente os temas, só para o senhor me confirmar, por favor. BNDES, onde o senhor narra questões envolvendo as suas empresas e negócios do BNDES, especificamente vantagens que o senhor teria pago a respeito para receber esses valores. Aí o senhor cita, entre outros, a pessoa do ex-ministro Guido Mantega. Depois fala envolvimento dos ex-presidentes e também de outras pessoas a eles ligadas, como o Edinho Silva, como o Fernando Pimentel, é isso, né? Isso. Depois o senhor fala ainda sobre o senhor Guido Mantega, outros temas, colocado aqui como o anexo 2, são outros investimentos aí da sua empresa. Depois o senhor fala sobre fundos de pensão. Isso. FUNCEF Petros, né? Isso. Depois o senhor fala sobre a interação do seu grupo empresarial com o senhor Lúcio Finaro. Isso. Na Caixa Econômica Federal e aquele fundo de investimento do FGTS. Depois o senhor passa a Eduardo Cunha e Lúcio Finaro, tangenciando pelo Ministério da Agricultura. Isso. O senhor fala sobre a conta corrente que o senhor assim denominou com relação a essa pessoa do Lúcio Finaro ligada ao Eduardo Cunha. Certo. Depois fala com mais uma questão do Eduardo Cunha, falando sobre a renovação da desoneração da folha de pagamento, da eleição dele para presidente da Câmara dos Deputados. Depois o senhor passa a tecer questões envolvendo o presidente da República, Michel Temer, aonde o senhor narra essas questões mais atuais, vamos assim dizer. Recente. Depois o senhor narra fatos envolvendo também mais atuais o senador da República, Aécio Neves. Depois o senhor passa a falar sobre um membro do Ministério Público Federal e um advogado em questões que estão ocorrendo aí segundo a sua narrativa. Ainda tem o anexo do senhor Marcos Pereira, do partido acho que é PRB. da República do Brasil,
seu João Bacelar, Isso, seu João Vacari Guilherme Gusquen, isso, a senhora Marta Suplicy, certo. o senador José Serra, o senhor Antônio Palocci, mais uma vez Guito Mantega, Banco Rural, Banco Original Certo. e eu acho que Essa é a ação penal. Operação Troca de Chumbo. Depois o senhor fala sobre questões ligadas ao estado do Mato Grosso, Mato Grosso, onde o senhor cita o ex-governador Silval Barbosa, né? isso. Aí já entra o Esse eu Wesley. acho que já entra o Wesley, né? Em que pese... Mas Tangencia eu também. tô aí, tá ótimo. consta então. Joesley Então Batista, ótimo. né? É que eu tava até Também o preocupado. também o Wesley, também o Wesley, Isso. tá? Porque todos esses assuntos de todos os outros anexos eu tenho participação, em que pese eu não fiz declaração sobre todos Entendi. eles. Depois ficou até na PGR para ver se eles querem que eu volte lá. Eu vi que o seu acordo tem uma questão de um prazo que Isso, pode 120 dias. fazer algum adendo, né? Isso. Depois tem envolvendo o estado do Ceará também, seria em que conjunto também. com Porque Wesley. todos os assuntos iniciou comigo e depois deu sequência com o Wesley Tá. ou com outros. Mas eu não falei diretamente sobre todos os assuntos. Tá, mas o senhor conhecia o tema. Eu que comecei tudo. Tá. Depois o senhor fala Valdir Aparecido Boni, Mato Grosso do Sul, da mesma Isso, forma. Que da mesma forma. Eu que iniciei, depois passou para o Boni, que passou para o Wesley. Partidos políticos que receberam pagamentos contabilizados Isso, que é do ou Ricardo não. Salvo. Seria doações de Caixa 2, basicamente isso, né? Pelo que eu vi aqui. Aí o senhor cita uma série de pessoas aqui. Então, basicamente, são essas suas declarações. Gostaria que o senhor me reafirmasse. Isso é muito importante e, como eu coloquei para o senhor, até essa a razão de não estar presente no Ministério Público, para o senhor ter toda a liberalidade. O senhor reafirma todos os fatos que o senhor colocou aqui? Reafirmo que foi de forma espontânea que a gente procurou lá o Ministério Público e, na verdade, desde a primeira vez que a gente teve contato com eles lá, a gente, enfim, talvez demorou mais por não entender toda a situação. Tá. Mas... Em nenhum momento o Ministério Público apresentou para o senhor Não, de forma algum alguma. documento, Não, algum não. nome, algum fato para o senhor antecipar? Não. Então eu vou encerrar suas declarações, que serão submetidas agora ao crivo do ministro Edson Fachin. Tá bom? Doutor, alguma consideração? Não, nenhuma. Obrigado. Pode encerrar. Obrigado. Eu preciso de uma